Então vamos nessa. O primeiro que eu quero apresentar para vocês aqui, gente, vamos começar pelos básicos. Vamos começar pelo básico, pelas coisas mais que eu acredito que a maioria conhece, mas sempre tem alguém que não conhece. O primeiro que eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece, tananã, 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 quem será que é? Quem será que é? Eu acho que vocês já devem saber, é o site da NHK, News Web Easy. Para quem não conhece, eu vou pegar aqui o celular para poder mostrar para o pessoal do Instagram. Esse site aqui é um site que é da própria NHK, que é uma agência de notícias, né, do Japão. E esse site aqui, ele traz a língua japonesa feita de um jeito mais assim, as notícias originais mesmo, mas trazidas de um jeito mais simples, de modo assim que faça com que as pessoas consigam ler com menos dificuldade. São notícias mesmo, né? Tem muita coisa aqui de vacina e tudo mais, terremoto. Deixa eu clicar nessa notícia aqui, só para vocês verem. Tem notícia, as notícias geralmente elas têm vídeo, eu tirei o som aqui só para não dar microfonia, mas tem o áudio aqui da pessoa japonesa falando da notícia, então é bom que vocês podem acompanhar com o áudio também, vocês podem tentar entender. E aqui tem embaixo o texto, né? Acompanhando aqui o texto, tem um áudio que eu não recomendo muito esse áudio. Esse áudio aqui, tá aqui, News Kiku, escutar a notícia. Só que aqui, escutar a notícia não é o áudio do vídeo, é uma voz de robô lendo esse texto aqui, né? Então, é uma voz que eu não recomendo muito utilizar isso, porque não é tão, assim, não é tão bom, né? Mas, para vocês lerem, é ótimo. Aí vocês vão reparar que tem leitura, né? Aqui no kanji, tem leitura. Aí, para vocês tirarem a leitura, é só apertar esse botão aqui, Kanji no Yomikata o Kisu. Apagar a leitura do kanji. Se você clica, ó, sumiu. Sumiu não só da notícia, mas do site inteiro, olha. Tá vendo aqui no canto também? Tinha leitura, some tudo. Você apaga as leituras do site todo. Isso é legal para você poder praticar lendo o texto com a leitura e depois vocês vão poder tirar a leitura para tentar lembrar sem olhar, porque o que acontece? Quando a gente tenta verificar um texto que tem leitura, é muito difícil a gente não olhar para a leitura, vocês não acham? Eu acho que acaba sendo assim, missão impossível a gente olhar pro texto sem olhar para a leitura, se tiver leitura, é muito difícil. O nosso olho acaba escorregando para o que é mais fácil, né? Acaba escorregando para o que é mais fácil. Então, a gente acaba fazendo o quê? A gente está lendo, né? E aí a gente vai lendo assim, ó, aí tem o kanji, aí tem a leitura em cima, a gente lê assim, a gente acaba pulando assim, e aí não olha para o kanji, né? Quando tem a leitura. É isso que acaba acontecendo. Então, esse site aqui é legal porque você pode apagar, né, a leitura do kanji para assim você conseguir observar, né, você conseguir observar bem assim o kanji em si e prestar atenção na palavra em si. Outra coisa legal que nós temos aqui, outra coisa legal que nós temos aqui é a legenda. Tem uma legenda bacana aqui, ó, que é verdinho, que é verdinho, Hito no namae, é nome de pessoa, né? Aqui não tem nome de ninguém, mas tem texto que aparece nome de pessoa, tipo ministro fulano de tal, sei lá o quê, né? E aqui,
Quando tem laranja, é nome de lugar, né? Nome de país ou de província, cidade, etc. E quando é azul, é nome de instituição, né? Caixa, né? Empresa, grupos, etc. Né? Instituições. E isso ajuda a você não ter que ficar que nem louco, que nem louca, buscando às vezes uma palavra que é um nome. É simplesmente um nome, né? Então, isso ajuda você a buscar. Esse é o site da NHK Easy News, né? Eu sempre chamo de NHK Easy News, tem um outro nome assim, mas eu geralmente chamo assim. É, Web Easy, eu acho o nome meio complicado. Eu chamo de NHK Easy News. Tem o nome mais correto, mas se vocês procurarem NHK Easy News, vocês vão achar com certeza, tá? Então, eu tô vendo aqui, o pessoal tá comentando que a Mariana Sensei está aqui na live. Não sei se ela ainda tá. Mariana Sensei, alguém comentou aqui, sintam o poder japonês feminino. Tem muitas professoras divas aqui no Instagram e no YouTube, aí dominando o Nihongo na internet. Agora, gente, nós vamos ver um outro site. Esse eu acho que não é tão famoso. Esse eu acho que não é tão famoso. É um site que é oficial também de jornal, que é um site do próprio jornal Asahi. Olha que legal esse site, gente. É um site que é do próprio jornal Asahi, que é com notícias, mas é para crianças, né, lerem. Então, para a gente, às vezes, para nós estrangeiros, talvez seja um pouquinho difícil entender algumas coisas aqui também, mas aqui eu acho que é um lugar perfeito para a gente acostumar os nossos olhos com o jeito que os japoneses usam notícia. Olha esse panfleto, por exemplo. Olha só esse panfleto aí. Eu acho que para a gente, para o nosso olho ocidental, é extremamente poluído, né? Tem muita coisa escrita. Você olha, você não sabe para onde olhar primeiro, não é verdade? Você olha para isso aqui, você fica, nossa, o que que eu leio primeiro aqui, né? E isso é uma forma muito comum de design, né? De layout dos japoneses, né? Então é legal para se acostumar com esse tipo de coisa, né? É um site de notícias, né? Aí tem as notícias que você pode entrar. E tem aqui dividido por nível, né? Sampuramira. Você pode ler aqui uma sample, né? Quer dizer, você não consegue ler tudo, porque é jornal, né? Então você tem que fazer assinatura. Aqui está dizendo aqui que você tem que pagar para você ler tudo, mas tem aqui um sample para você dar uma olhada. Vamos clicar aqui e ver. Eu acredito que esse sample mude de tempo em tempo, né? Porque é coisa de notícia, né? Vamos ver. Enquanto está abrindo aqui, deixa eu voltar para a gente ver o resto da página. Será que é isso aqui que vai abrir? Talvez. Porque é como se fosse um jornalzinho mesmo, né? Muito. Será que se eu clicar aqui aparece mais rápido? Ou é igual? São Bromiro. Ah, tá aqui. Aí, será que eu consigo aumentar? Bonito? Consigo. Aqui tem o sample e pode imprimir aqui, ó, em Satsu. Deixa eu tentar puxar para cá. Peraí que eu fiz besteira. Aqui. Aí vocês podem ver que dá para aumentar, né? Tem leitura aqui. Isso aqui é interessante para vocês acostumarem com essa leitura em pé, né? A forma de escrita, forma de texto em pé, que eu acho que é uma coisa que precisa acostumar, né? A gente está acostumado a ler deitadinho,
e até japonês, assim, eu não sei se vocês sabem, gente, você pode escrever tanto deitado como em pé, né, a língua japonesa. Aqui tem exemplos de coisas em pé aqui, né, o título tá em pé, o título ele tá em pezinho, aqui esse título, digamos assim, desse bloco de texto, ele tá deitado, em pé não, né, deitado, e o resto, o texto em si, o corpo do texto, ele tá assim, né, em pé, tate, né, então... Para vocês acostumarem a que esse bloco aqui dessa coluna está deitado. E isso é super normal em jornal e em revista, misturar essas duas formas, né? De você fazer essa apresentação do texto, essa apresentação da notícia. E dá para imprimir, aqui tem insatsu. Deixa eu tentar imprimir, para ver o que acontece. Deve abrir, né, um negocinho de imprimir aqui. Você pode baixar, né? Aqui, tá. Aqui, ó. Eu mandei imprimir. Aí ele abriu uma versão de melhor visualização. Ó, dá para salvar como PDF, olha que beleza. Salvar como PDF e você pode ler o PDF. Vou salvar aqui também. Vamos abrir para ver como é que fica esse PDF. Baixar. Será que ele baixou direitinho? Peraí, Ctrl J. Não, acho que não baixou. Acho que deve ter ido para algum canto diferente. Bom, dá para vocês salvarem, né, como PDF, como eu mostrei aqui. Deixa eu voltar para cá. E eu acho que é interessante, pessoal, vocês viverem esse tipo de texto. Eu acho interessante vocês verem esse tipo de texto, porque esse tipo de texto tá em tudo que é lugar, né? Digamos assim, na mídia japonesa, né? Perguntaram uma coisa interessante aqui no YouTube. O Duca perguntou: a ordem da leitura desses quadrinhos deve ser igual ao mangá, né? Quadrinhos, você quer dizer os blocos, né? De texto. Os blocos de texto. Sim, você vai ler do mesmo jeito que você lê mangá. Quando o texto está em pé, assim, ele sempre é lido dessa forma, tipo que nem mangá, né? A gente lê assim, né? Se você estiver lendo um texto deitado, e a gente lê assim, se você estiver lendo um texto em pé, né? Fica ao contrário, né? Que você tem que fazer essa leitura, né? Então, é muito bom vocês praticarem com esse tipo de material também, beleza? Gente, deixa eu aproveitar aqui, nós estamos no segundo site. Eu estou aqui apresentando 4 sites para praticar leitura em japonês. Eu já falei do NHK Easy News, peraí, o nome correto é NHK Web, alguma coisa assim, mas eu chamo de NHK Easy News. Se você procurar no YouTube, não, no Google, você vai achar. Esse site é muito simples. E eu apresentei aqui o outro site que é o da Asahi. Se vocês procurarem Asahi Kodomo, Asahi Shimbun Kodomo, vocês acham esse site. E pessoal, aproveitando aqui, nós estamos no meio da live, eu já apresentei 2, vou apresentar mais 2. Eu quero falar para vocês, para quem chegou depois, que no dia 22 de março, esse mês aqui, daqui a algumas semanas, vai estrear a minissérie Segredos do Kanji, onde eu vou mostrar para vocês como vocês podem aprender kanji de modo a vocês conseguirem, em 7 meses, ler os seus textos em japonês totalmente sem furigana. Totalmente sem furigana. É um passo a passo de como vocês conseguem fazer isso. Ler textos em japonês. Para vocês assistirem, vocês precisam se inscrever. É totalmente gratuito, não tem que ir para lugar nenhum, vai ficar todo mundo seguro em casa, é online, tá? É só se inscrever. O link para inscrição tá na descrição aqui da live, no YouTube e no Facebook. É só olhar aqui embaixo,
tem um link assim, eu falo japonês, blá blá blá, tá? E aqui no Instagram tá na bio, tá? É só ir pra bio que vocês vão ver. O Ricardo Lúcio Castiglione, eu tenho uma amiga com sobrenome Castiglione. Perguntou, professora, adorei professora, Chico Bento Feelings. Professora, a senhora pode me indicar um dicionário de kanji? Dicionário de kanji? Eu recomendo você usar dicionários eletrônicos, tá? Dicionários eletrônicos são mais práticos, eu acho. Eu gosto de um dicionário chamado Midori, que é um dicionário aplicativo. Infelizmente, ele é só para iOS. Se você não tem iPhone, eu recomendo você usar um online chamado Disho.org. Eu vou mostrar agora para vocês. Disho.org. Disho.org. Esse site aqui é bacana. Você pode desenhar o kanji também. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal do Instagram também, não ficar de fora. Você pode desenhar o kanji também. Tipo, eu vou tentar desenhar o kanji de Lu aqui. Tô desenhando aqui com o mouse, tá, gente? Com o meu dedinho. Não me julguem. No mousepad, aliás. Aqui, ó. Ele achou o kanji, aí você clica aqui. Opa, cliquei 2 vezes. Aí você busca e ele vai mostrar para vocês. Um outro muito bom que eu mostrei ontem, na live de ontem, é o Kanji Alive. Kanji Alive. Que você escreve aqui o kanji que você quer, né? Só que aí você não tem como desenhar, né? Ele não é tão prático assim que nem o Disho.org, né? Mas ele é bacana. Ele tem, assim, palavras aqui de exemplo e tal. Eu recomendo esses dois. Esses dois são muito legais, assim, para você poder usar e conseguir buscar as palavrinhas que você precisa. Recomendo muito esses dois. Deixa eu ver se teve mais uma pergunta. Tem uma pergunta importante que fizeram aqui, a senhora Rose até respondeu. Comecei há pouco tempo e não sei exatamente o que é furiganá. Então, furiganá, gente, é a leitura em cima do kanji. Para quem não sabe. O kanji, ele é uma coisa que às vezes é difícil para as pessoas lerem. Então, vocês vão ver que os kanjis, eles têm uma cola em cima deles, em muitos casos. Tá vendo aqui? Isso aqui é no site. Eles têm uma cola em cima deles que é chamada de furiganá. Isso aqui é um kanji. Isso aqui que está em cima é a cola da leitura desse kanji. E é o furiganá. Então, esse kanji aqui quer dizer que é para você ler ele como nem. Nem. Tá? E por que isso existe? Porque os kanjis, eles têm mais de uma leitura, dependendo do caso. Esse kanji, ele se lê nem, mas ele também se lê toshi. Então, é uma coisa que vai depender do caso, né? E dependendo de quem está lendo o texto, quem precisa ler o texto, eles colocam a leitura, colocam o furiganá, para que a pessoa que precisa entender esse texto não deixe de entender, por não saber o kanji, tá? Isso é furiganá, ok? Senhora Rose tinha respondido aqui, né? Furiganá é a leitura que fica em cima dos kanjis, exatamente, gente. Exatamente isso. E o Thiago mandou uma mensagem importante. Não dependa de furiganá. Não dependa de furiganá, disse o Thiago. Assina embaixo, Thiago. Vocês precisam aprender kanji. Não deixem de aprender kanji, não fiquem dependendo do furiganá, tá? Senão vocês vão se ferrar algum dia. Porque nem sempre vocês vão ter, tá? Oi, Su. Minha amiga Su tá por aqui.
Saudades também, Su. Então, nós agora vamos ver o terceiro site que eu tenho para apresentar para vocês. Esse aqui, ele tá mais para um blog, mas ele é escrito em japonês fácil. Ele é escrito de um jeito fácil e os criadores desse blog, desse site, é como se fosse uma revista digital, né? Chamado Matcha, é o nome dele, Matcha. Eu acho muito bonitinho esse nome, Matcha. Primeiro porque eu adoro chá verde, né? Matcha é chá verde, eu amo chá verde. E só de ver esse logo verdinho escrito matcha, eu sinto gosto de chocolate de matcha na minha boca. E esse site, ele é muito bonitinho. É tudo com umas cores, assim, que agradam os olhos, eu acho. Sei lá, não sei explicar. Eu me sinto feliz quando eu vejo esse site. E ele não tem furiganá nas coisas, então fica um nível um pouco mais avançado, né? Vamos entrar numa notícia aqui para a gente ver. Olha, a notícia falando do sorvete Häagen-Dazs de matcha. Nossa, que cara, que injusto. Eu nunca tomei, né, esse sorvete. Eu já tomei sorvete de matcha já, mas esse da Häagen-Dazs nunca, né? Então, nossa, eu fico agora com gosto de sorvete de matcha na minha boca, né? É Gentei, né? Tá escrito aqui Gentei. Gentei é limitado, né? É edição limitada. No Japão sempre tem esses doces, comidas, edição limitada, assim, que deixam a gente doido. E aí você pode ver a notícia com calma. Não é muito texto. Não é muito texto. Tem muitas fotos que ajudam a gente a visualizar a história. E sei lá, gente, eu olho para esse site e eu me sinto inspirada para ler esse texto, porque é muito bonitinho. É muito oshare. Eu não sei se vocês conhecem a palavra oshare. Oshare é uma palavra difícil de ser traduzida porque geralmente você pode falar que é estiloso, mas oshare é uma coisa bonita, legal, é uma coisa que é kakoi, kawaii ao mesmo tempo. É uma coisa estilosa, diferente, bonita, que atrai as pessoas. Tem muita coisa de comida nesse site, gente. Se vocês forem ver, se preparem. Olha, outra sorvete com casquinha aqui do Häagen-Dazs de morango é uma coisa assim complicada. E as fotos são muito bonitas, né? Uma dica para quem tem dificuldade ainda de ler muitos kanjis e for precisar parar para poder ler tudo, é vocês usarem o Urikai-chan, Urikai-kun, né? Eu tenho aqui instalado, aí é só vocês usarem e passarem o mouse que vocês vão conseguir ler assim, né? Kawairashi pinku iro no strawberry chocolate. E por aí vai, né? Spakte taberu to moazu warai ga o ni naru deshou. Né? Você vai lendo aqui, aos poucos, é só instalar essa extensão que eu falei ontem também, que é o Orikai Kun para Chrome e Orikai Chan para Mozilla, né? E aí, para vocês terem certeza que vocês vão conseguir praticar mesmo e lembrar, vocês podem tentar ler. Primeiramente, vocês leem a cola, né, te ajudando aqui, e depois vocês podem tentar ler sem, né? Eu acho que isso pode ajudar bastante vocês. Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta. Vamos ver. Eu fiquei com muita vontade de comer sorvete agora. Socorro. Socorro, socorro, socorro. A Maria falou o seguinte: sou iniciante de japonês, estou aprendendo a leitura japonesa. Não faço curso, estou estudando por conta própria.
eu deveria aprender a ler todos os 3 sistemas primeiro, Hiragana, Katakana e Kanji? Olha, Maria, acontece o seguinte, você definitivamente precisa aprender a ler Hiragana e Katakana primeiro. O Kanji você vai aprender durante todo a sua aventura estudando japonês. Durante toda a sua aventura estudando japonês, você vai aprendendo kanji aos poucos. Você vai aprendendo kanji aos poucos. Por quê? Porque tem kanjis para todos os níveis que você for. Você está no nível mais básico, você tem que aprender os kanjis básicos. Você está no nível intermediário, vai para o intermediário, kanjis intermediários. Perdão. Se você está no avançado, você vai estudar os kanjis avançados. Então, você sempre vai constantemente estudar kanji. Ah, mas quando é que eu acabo de estudar kanji? Então, você pode acabar de estudar os kanjis que são os kanjis mais utilizados. Aí você vai saber todos eles. Mas tem muitos kanjis que são pouco utilizados e nem os japoneses mesmo sabem. Nem os japoneses sabem todos os kanjis. Isso é um fato, tá, gente? Então, não adianta você parar e pensar assim, ah, eu vou aprender todos os kanjis primeiro. Não, não é assim que funciona, tá? Então, você tem que aprender hiragana, katakana, e aí você vai aprender os kanjis básicos, aí a gramática básica, aí o vocabulário básico. Aí você vai para o intermediário, aí você vai aprender novamente gramática intermediária, vocabulário intermediário, kanjis intermediários. É assim que você tem que progredir. Beleza? Deixa eu ver aqui. O Thiago comentou uma coisa. Eu escrevi um caderno com 320 folhas, com vários conteúdos de mais de 15 professoras e criei o meu próprio guia, até com depoimento de um nativo japonês que mora no sul do Brasil. Eu tenho relatado. Thiago, você me falou sobre isso uma vez. Eu lembro que você me falou sobre isso. Isso é uma coisa que você tem vontade de divulgar? Se você tiver vontade de divulgar, a gente pode fazer um compilado aí, se você precisar de ajuda, claro. Deixa eu ver aqui. Gente, agora eu vou apresentar o último site, que é um site muito legal, que eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar desse site aqui. Que é um site, tchan para ler mangá. É um site para você ler mangá. Nem todos os mangás aqui são gratuitos, tá? Nem todos os mangás aqui são gratuitos. Esse site chama Comic Walker. Comic Walker. Nem todos são gratuitos. Vocês têm que ver se tá com essa faixinha vermelha aqui, tá vendo? Esses aqui de baixo tem essa faixinha vermelha. Tá escrito Muryou Mangá, quer dizer mangá gratuito. Só que mesmo assim, às vezes ele não tá todo gratuito. Às vezes ele não tá todo completamente gratuito, tá? Ó, você clica na imagem e aí você coloca aqui Konohanashi o Yomu. Ler essa história. Você vai clicar e aí vai aparecer o mangá para você ler. Tá vendo? Aí você pode passar para o lado assim com a setinha do computador e você vai conseguir ver o resto do mangá. Eu não sei quantos capítulos estão disponíveis desse, mas tem muitos capítulos gratuitos de várias histórias. Na pior das hipóteses, você vai ler 1, 2 capítulos de graça de vários mangás. E aí, se você quiser ler o resto, você pode comprar. Você coloca pontos aqui, né, no site, você deve comprar o dinheirinho do site com cartão de crédito e aí você consegue. Tá vendo? Eu cheguei no final aqui e tem alguns capítulos aqui, ó. Capítulo 1 foi o que eu vi. Capítulo 2, New. Deixa eu entrar aqui e ver. Ah, não, esse que eu vi foi o 2 sem querer.
Eu entrei no capítulo 2. Deixa eu entrar aqui no capítulo 1. Parece que esse aqui ele tá todo gratuito. Tem 2 capítulos por enquanto. Aí vocês têm que ver. Alguns vão acabar sendo pagos, né? E como é mangá, né? Vocês devem saber. Você vai ler assim, né? De cima para baixo, que é em pé, né? Então vocês vão ler assim. E vão ler dessa forma. Esse parece que é mangá de história chinesa, né? Provavelmente essa garota foi parar em outro mundo. Isso acontece bastante com heroínas de mangá, elas vão parar em outro mundo, sem querer. Então, gente, esses são os sites que eu queria apresentar para vocês. NHKZ News é um site que eu já falei bastante e eu acredito que boa parte das pessoas conheçam. O site de jornalzinho para criança do Asahi Shimbun, que nós temos aqui. Asagaku, que eles chamam, né? Porque é Asa de Asahi e Gaku de Gakusei, porque é para estudantes de Shogako e Chirugako, crianças, né? Tem o Matcha, que é esse site aqui que tem o estilo de blog, né? Que, nossa, agora eu quero comer esse sorvete de matcha. Porque a vida é tão triste. E tem esse site aqui que é o Comic Walker, deixa eu voltar aqui, que é de mangá, para você ler mangá. Cuidado porque tem mangás que são pagos, né? Aí vocês têm que colocar dinheiro aqui. Tem vários gêneros, olha, isso aqui é BL, pelo visto. Olha, isso aqui é BL, deve ter tudo que é gênero aqui. Então, cuidado também com isso, tá, gente? Depois, de repente, vocês pegam um hentai aí que vocês não querem ler, sem querer. Ou então, para mim, a pior coisa seria ler um mangá de terror sem querer, porque eu me assusto muito facilmente com as coisas. Eu me assusto muito facilmente, então eu detestaria pegar um mangá de terror sem querer.